Hello, Qualities! Bem-vindos à nossa aula e finalmente você vai estar se preparando para uma reunião de planejamento, de refinamento, de retrospectiva para você trazer essa informação ou simplesmente você ter esse conhecimento para começar a repassar aos poucos para o seu time, que é qual é a rotina de um desenvolvedor durante seu período na acessibilidade, tá? E nós vamos começar pela parte de planejamento. Obviamente, né? Nós temos que começar com o início. E nós temos duas formas, tá? Nós vamos começar primeiro com um projeto iniciado do zero, né? Que é quando se inicia bem no início, na concepção da ideia. E tem até um exemplo, quando a gente trabalha em projetos do início do zero, a gente tem que pensar até na criação do logo. Pensar no contraste de cores que vai ter esse logo para que fique acessível. Então, é realmente pensar no início mesmo da concepção da ideia, tá? E depois a gente precisa pensar no nível de wireframe. O wireframe, para quem não conhece, não é aquele protótipo bonito, aquele designer maravilhoso. É o protótipo desenhado no papel mesmo, de você desenhar no papel e entender o nível de complexidade do que vai ser implementado ali. Porque quando a gente pensa a nível de wireframe, a gente tem que considerar todas as áreas e interações do usuário. Como que ele vai acessar a aplicação, quais são os tipos de deficiência, quais são os tipos de ferramenta que eles vão utilizar, que é o que eu já vinha falando para vocês, de vocês entenderem os tipos de pessoas deficientes que acessam a aplicação e quais são as ferramentas que você vai sugerir para o seu time. Então, é esse nível mesmo, é vocês participarem da inception do produto ali, de entender, ok, o nosso site vai ser um e-commerce. Como que a pessoa vai poder acessar esse e-commerce? A pessoa vai acessar via tablet, via celular, via computador, ok. Então, são 3 devices mapeados. Um celular, um tablet, um iPad e navegador. Quais são os tipos de deficiência dessas pessoas? Pri, vamos focar na deficiência visual? Tá, deficiência visual. Quais são as ferramentas para mobile, né? Mobile, porque celular e tablet a gente encaixa em mobile. Quais são as ferramentas de mobile, Android, iOS e desktop, Android, Mac, iOS, Linux. E aí a gente começa a entender para quais ferramentas, quais sistemas, na verdade, a gente vai trabalhar para a gente começar a listar os tipos de ferramenta. Depois que a gente fez isso, a gente vai para a parte de desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, a gente vai colocar os princípios técnicos da W3CAG, que devem ser analisados aqui. E aí a gente segue uma estrutura de checklist para pensar em desenvolvimento de página. E aí você pode simplesmente sugerir esse checklist. Se os devs forem ficar perdidos, sugira e diga assim, olha gente, eu tenho um checklist para vocês não se perderem no que vocês precisam pensar no dia a dia de trabalho de vocês. Vocês devem fazer algumas perguntas para vocês agora nesse momento. Aí é você que é por time durante uma plane, durante um refinamento. Pois olha só, time de desenvolvimento, eu preciso que vocês pensem na estrutura da página, de como vocês vão criar. Mas eu preciso que vocês sigam algumas perguntas, porque essas perguntas vão estar de acordo com a W3CAG. E aí o time vai perguntar, tá, mas quais são essas perguntas? Faz aí pra gente. Aí você vai começar a questionar. Como vai ficar os títulos? Como vai ficar a estrutura? Vocês vão utilizar tags? Vocês vão utilizar como que vai ser a arquitetura, a estrutura, a semântica web que vocês vão utilizar para os títulos? Está no padrão da W3C? Outra coisa, o idioma. Como que vocês vão colocar esse idioma na página? Como vai ficar a estrutura semântica? Os cabeçalhos? Como que vai ser possível o nosso usuário saltar os conteúdos que não interessam para ele chegar no conteúdo que ele quer através de um teclado? E os componentes de outros frameworks que a gente utilizar, se a gente vai utilizar umas bibliotecas prontas, eles já estão acessíveis ou a gente vai ter que implementar acessibilidade? Outra coisa, os atributos de componentes dinâmicos na tela, vocês têm que usar o atributo WAI área. Será que vai ser possível?
Outra coisa, os formulários que a gente adicionar na nossa página web, eles vão estar todos acessíveis, vão estar todos com uma legenda, vão estar todos navegáveis via teclado. E outra, última pergunta, a navegação por teclado vai estar sem problema nenhum ou vai ter alguns pontos que não vai ter como fazer? Esse, gente, é o checklist de perguntas que você pode levar para o time de desenvolvimento. E esse checklist está o quê? Prontinho para vocês levarem, ou seja, vocês não precisam ficar quebrando a cabeça estudando a W3CAG para saber o que vocês têm que questionar o time de vocês. Aqui está um checklist completo para vocês levarem para o refinamento, para a planning de vocês, para vocês questionarem os devs. E aí os devs vão botar a mão na cabeça e vão pensar, precisamos ir lá para a documentação nossa técnica, que é o AG, e nós precisamos entender como é que nós vamos fazer isso. Mas valeu aí, Pri, obrigado pela dica. E vamos colocar esse checklist em todas as nossas histórias de desenvolvimento para a gente não esquecer nenhum desses pontos. Depois do desenvolvimento, nós temos o nosso deploy. E aí você está se perguntando, Pri, pera só um pouquinho. Antes do deploy tem a nossa validação. Calma, pequeno gafanhoto. Nós vamos ter uma aba exclusiva nessa aula sobre validações. Aqui é só sobre o checklist de desenvolvimento mesmo, para você auxiliar e depois passar para eles irem se virando. Quando chegou a hora de publicar o sistema, a gente precisa seguir um checklist também, que é a parte final, vamos se dizer assim, que é os cabeçalhos estão estruturados, todas as imagens possuem texto alternativo, esses textos estão compreensíveis para o usuário entender que aquele texto está relacionado àquela imagem ou simplesmente jogar um texto aleatório. E por último, os vídeos possuem legenda? Ou eles têm uma pessoa, um intérprete de Libras falando? Essas são considerações que são bem importantes antes de fazer um deploy, tá? E agora que nós passamos por todo o checklist dos desenvolvedores, vamos para o que nos interessa, que é a nossa validação de acessibilidade. E aí nós temos alguns pontos, né? Que a validação, ela já começa no sistema. Vou até mudar minha carinha aqui pro outro lado, para deixar o foco só desse lado. Então, a gente já começa com isso, que a validação já começa no desenvolvimento, porque o desenvolvedor vai testando as implementações das tags e tudo mais, da semântica, e ele vai usando o navegador de tela. Quando a gente nós, QAs, temos dois tipos de sistema que nós trabalhamos, né? Nós temos um sistema novo, que está sendo implementado agora, mas nós também podemos trabalhar em sistemas legados, que são sistemas que já existem, que lá de vez em quando aparece uma funcionalidade nova e que a gente trabalha muito mais em correções do que coisas novas. E aí, nós temos aqui uma abinha exclusiva para quem trabalha em sistemas legados. Inclusive, se você trabalha em sistema legado, comenta aqui embaixo dizendo, Pri, trabalho em sistema legado e isso me ajudou muito para eu fazer uma varredura rápida aqui no meu sistema. Então, como que a gente trabalha fazendo validações de acessibilidade em sistemas legado? Sem acessibilidade, né? Tipo, meu sistema não tem nada de acessibilidade. Como que eu inicio, Pri? Eu tô totalmente perdida, eu não sei. Muito simples. Existem sites, ferramentas que a própria W3CAG recomenda, que são deles, que fazem uma varredura inicial no site. Ou seja, você vai conseguir fazer uma varredura automática para ter um relatório e ter uma noção de como está o sistema e mostrar isso para o seu time. Claro, estruturando todo esse curso do que você viu, você vai montar uma apresentação com os principais tópicos e depois vai mostrar o resultado e vai sugerir como que pode melhorar. Porque você já sabe como sugerir através das diretrizes que nós vimos na aula passada de como você vai aconselhar para cada estrutura, né? Nós temos uma norma diferente e com o checklist dos desenvolvedores vai ajudar os desenvolvedores a não se perderem mais, tá? Então, a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai utilizar essas verificações automáticas ao nosso favor e verificar como que tá a nossa aplicação, tá? E quais são essas verificações automáticas, Pri? Como que a gente faz essa mágica de verificar de forma automática se o meu sistema está acessível ou não? Bom, aqui nós temos algumas sugestões, tá?
A primeira delas, tá, é validar se o markup está de acordo. O que é esse markup? É a semântica. A gente primeiro vai validar se a semântica, a estrutura da página HTML está ok. Então, a gente tem um site, né, que é o próprio validador da W3C, que eu já falei para vocês. Esse site, ele valida automaticamente, ele vai dar o status geral de como tá a sua aplicação, tá? Então, é muito simples, você vai adicionar o URL do site e vai ver o relatório. Então, vamos fazer na prática aqui. Vamos acessar aqui a sugestão, o booking.com. Eu vou deixar carregar, vou copiar a URL. Ó, isso daqui é um componente dinâmico, tá, gente? Isso daqui também são coisas que a gente comentou. Então, vou fechar aqui, não quero fazer o login, eu quero só pegar esse site, vou até pegar o início dele. Vou vir aqui e vou jogar no address e vou dar um check. Ele vai começar, eu não sei se, ele vai começar a carregar, ele fez uma conexão segura. E aí ele deu todo o relatório. Pri, o que é esse relatório? Aqui ele é muito claro, tá, gente? Ele deu os warnings de toda aquela página, ele deu os warnings, ele deu alerta, que é o que? Olha só, é melhor melhorar isso daqui, tá? Ele deu um erro e ele deu um fatal erro. Ou seja, a forma mais simples de você introduzir é fazer isso aqui, assim, olha só, gente. E aqui ele te fala, tá? Ele realmente te fala, ele diz assim, olha só, gente, foi encontrado uma alerta na linha 7, coluna 8, até a linha 8, coluna 55. O que ele tá dizendo? Que o tipo, né? Que o tipo atributo é desnecessário para arquivos JavaScript, ou seja, ele está dizendo que esse tipo aqui, ó, type test JavaScript não é necessário, ou seja, é um ajuste muito simples que o seu desenvolvedor pode ir lá fazer. Que se o desenvolvedor for lá e você, por exemplo, abrir uma melhoria, pessoal, é coisa bem simples, tá? É só vocês verem o que tem de tag script no código de vocês, que é essas 3 aqui, e aí tu já tira a print disso daqui e coloca como evidência e diz, olha só, gente, é só tirar o tipo que vai passar aqui meu teste. O time de desenvolvimento vai pensar assim, nossa, sério, Pri, que só isso vai garantir que o nosso site esteja mais acessível? Sim, nessa validação inicial, só isso já nos ajudou a diminuir 3 alertas. E o time vai pensar assim, nossa, tô motivado a trabalhar com isso, porque são coisas simples, pontuais. E realmente são. A não ser, é claro, que o seu time desenvolva o código assim numa bagunça, não tenha padrão, não tenha boas práticas, e aí realmente a lista aqui pode ser bem gigantesca. Mas nesse caso aqui do Booking, pelo visto, ele já tem. Vamos até utilizar ele como exemplo aqui para outras ferramentas. Eles têm um bom padrão de acessibilidade, tá? Aí a gente também tem aqui um erro, que é stray start tag HTML. Então, isso daqui eu não entendi. Então, eu teria que ler a documentação e entender, porque ele está dizendo que startar com a tag HTML aqui está errado. Então, provavelmente tem coisas antes, porque quando tu starta com a tag HTML, ele entende que é só da tag HTML até o fechamento da tag HTML que é a página, né? Então, tem coisas antes que não deveriam. A gente pode tentar uma traduzida aqui, ó, pegar um Google Tradutor pra gente entender completamente o que tá dizendo, ó. Etiqueta de início perdida. Então, é bem isso, ó. Tem coisas antes do HTML que não deveriam estar lá por causa que não segue o padrão. Porque a página, a HTML começa a partir daquela tag. Então, já é um ponto de atenção para o time de front-end. E é que nós temos um outro fatal error, que é cannot recover after last error. Que aí ele está dizendo que como ele não conseguiu entender do erro anterior, qualquer erro depois disso foi ignorado porque ele não consegue mapear.
Então isso aí também é um fato muito importante. Por eles terem feito um erro tão forte no início, o próprio W3 ele não conseguiu avaliar o resto da página. Então pode ser por isso que tem poucos erros, tá? Então são coisas muito simples. Além disso, Pri, mas o site que eu testo, ele é um feed RSS. Como que eu vou validar? Ok, eles têm, o W3 tem um validador exclusivo para esse tipo. Pri, mas eu quero validar o CSS. Também tem um validador exclusivo para CSS. E a mesma coisa, Pri, eu quero ver se tem link quebrado no meu site. É só clicar aqui, vamos colocar o site igual e vamos ver se tem algum link quebrado. Copiar aqui de novo. Vamos colocar e vamos dar um check. E aqui, o que ele vai fazer? Ver se tem algum link na página que não está redirecionando para algum lugar. Porque isso é muito comum. Às vezes, tu redirecionar para um link e ele não retornar para página nenhuma. Tá só a tag de link e não colocaram link nenhum. E ó, aqui ele tá validando, ó. Ele tá checando todos os links da página e ele tá fazendo o acesso, ó. Ele tá clicando no link e vendo se tá redirecionando para uma página. Como são vários, né? Porque é um site de e-commerce que pega de vários lugares, vai demorar um pouquinho, mas aqui você já consegue ver. Até eles assim, ó, go to the results. Vamos ver se ele já exibe algum resultado. Aqui sem precisar terminar tudo. Eu acho que vai ter que esperar terminar de rodar tudo. Porque senão ele vai demorar aqui. Bom, vamos explicando as outras coisas e depois a gente volta para esse resultado do validador de link. Mas aqui você já consegue ver que ele está validando todos os links. Todos os links da página ele está validando. Isso é muito bom para evitar erros de usabilidade da pessoa tentar clicar porque se interessou por aquele conteúdo, clicou e não foi para lugar nenhum, tá? Inclusive, isso daqui é bom de você colocar na sua rotina de testes no normal, ver se foi todos os links da aplicação. É um teste muito simples, porque você não vai precisar ter o trabalho de testar de forma manual, você simplesmente vai abrir esse site, colocar a página e ver se está redirecionando tudo. Além disso, tem umas ferramentas para validar a acessibilidade. Inclusive, o próprio site da W3C oferece uma lista de ferramentas. Mas é algo bem importante dizer, que não é porque tá lá, é que eles aconselham, tipo, é de olhos fechados a utilizar essa ferramenta. Não, eles têm um mapeamento das ferramentas que foram surgindo no mercado exatamente para te auxiliar a escolher qual ferramenta tu quer, tá? E eles falam também que eles, até no site deles, quando você acessar, eles vão dizer assim, ó, que nenhuma ferramenta, se passar 100%, vai garantir a conformidade total. Então, por que eles falam isso? Porque é importante você ter conhecimento das normas para você mesmo validar também. Uma validação automática, ela ajuda a passar, a fazer a vista grossa, sabe? Fazer a vista grossa se tu tem muita coisa para tipo dar um status inicial, mas depois você precisa aperfeiçoar, executar testes de forma manual para validar se aquilo realmente está funcionando, tá certo? E aqui, se você quiser ver a lista de todas as normas, também tá aqui nesse site. E aí você deve estar me perguntando, tá, Pri, eu acessei e vi que tem um monte de ferramenta, mas como que eu escolho? Além da tecnologia que eu estou usando. Se eu estou utilizando Android, obviamente eu vou utilizar uma de Android. Mas como que eu escolho? Quais são os meus padrões de escolha? Elas precisam estar em conformidade com a WCAG 2.1 ou 2.0, porque tem versões anteriores. E aí são ferramentas que estão mais antigas, que não se atualizaram, então ficaram defasadas. Então, sempre quando você for escolher uma ferramenta, procure ver aonde que diz que ela tem conformidade com a WCAG 2.1 ou 2.2, tá? E além disso, escolha mais de uma ferramenta, pois elas apresentam resultados diferentes entre si. Normal, né, gente?
Tudo vai apresentar resultados diferentes, porque eles vão analisar, vão ter a leitura, vão interpretar a leitura de forma diferente, então podem ter certas diferenças, tá? Então, essa é a forma de escolher. Tem que ter a conformidade da WCAG 2.1 ou 2.2, tá? E aí, depois disso, escolhe uma, duas ferramentas que você gostou e testa, tá? Vai testando. Ai, não me adequei, o time não se adequou, o time achou muito pesado, achou muito complexo. Vão trocando, vão fazendo testes, tá? E além disso, a gente tem... Eu peguei, que nem eu falei, tem um livro de acessibilidade na web, que tá aqui, o link dele, tá? Não é publi, poderia ser, mas a casa do código não me nota, então não é publi, mas é um livro maravilhoso. Eu me basei muito nele, inclusive toda a estrutura de como ele divide o ensinamento dele, eu utilizei nessas aulas de como dividir por tipo de deficiência, ferramentas e tudo mais. Eu utilizei muito a estrutura dele porque eu gostei muito. Porque pra mim, que fazia muito tempo que eu não testava, que tipo fazia 2 anos, começou a fazer muito sentido. Eu comecei a me lembrar das coisas. Então, se vocês comprarem, vocês vão ver que a estrutura tá muito parecida, tá? É um livro muito bom que me guiou muito pra relembrar e conseguir ter norte pra buscar outras informações pra vocês também. Então aqui tem algumas ferramentas. Tem aqui o validador brasileiro, tá? Isso aqui são validadores que ele indica. Esse Access Web é um validador do governo brasileiro construído com base na EMAG. Então, se você testa um site governamental ou quer praticar portfólio, você pode acessar qualquer página do governo, utilizar esses Access Web e colocar o site governamental nessa ferramenta e ver o relatório, tá? Vou dar um exemplo de como, olha a dica da Pri aqui já, como que eu faria portfólios, tá? Eu pegaria esse site e colocaria aqui no Google, sites governamentais, tá? Porque assim, isso daqui, tudo que é site que tem o .gov, gente, é um site governamental. Então, eles têm que estar com o padrão da EMAG. Então, a gente consegue fazer essa validação. Tipo, aí aqui aparece vários. Portal Único do Governo, tem esse aqui, tem vários sites do governo, portal de dados abertos. Vamos acessar aqui. Ó, sites do governo da Bahia. Ó, vamos acessar o site do governo da Bahia. Vamos pegar aqui, você pode pegar até do seu estado, para fazer um teste, tá? E aí você vai copiar o URL e vai jogar aqui. E vai dar um executar. Ele vai fazer a validação pela URL e vai validar se está no padrão. Aqui ele fala que não foi possível realizar a validação porque a URL é considerada inválida. Então vamos ver aqui até o .com. .br, até o gov.br, provavelmente deve ser isso. Ele não deve pegar páginas separadas, vamos ver. Aguardando a validação, não foi possível realizar a validação. A URL é inválida. Ah, ele já tem o HTTP. Tá, vamos colocar só o www pra frente. Eu já acho meio estranho, né? Por causa que os sites têm que ser HTTPS, né? Então a gente já tem um alerta aí de então os sites do governo não são seguros, não tem o certificado de segurança? Já é uma questão aí que a gente precisa dar uma estudada. Então vamos dar uma executada e vamos ver se vai. Ó, não foi possível realizar a validação. Não sei real o que deve estar acontecendo. Validar pelo pool de arquivo, validar pelo código fonte. Ou o site está errado. Ó, eu vou tentar o penúltimo teste da estrutura. Ó, tá errado. Eu vou tentar a última aqui, que é só colocar do
Bahia pra frente. Não botando www, vamos ver. Se não for, alguma coisa está errada. Vamos ver, vamos aproveitar isso aqui que deu erro. Vamos inspecionar aqui e vamos ver o que está acontecendo no site para ver se ele nos dá uma resposta. Que se você viu um curso lá do início, das trilhas de nivelamento técnico, você sabe o que eu tô falando. Aqui, ó. A gente vai utilizar um inspecionário do navegador para ele nos dizer. No console, não dá nada de erro. Os sources não vai dar mesmo, mas avaliar. Deixa eu ver aqui se ele mostra. Ele não dá nenhum motivo de erro. Vou até tirar aqui. E vamos mandar executar aqui de novo. Loading, avaliar. Esse documento está pendente. É esse avaliar mesmo que responde. Ele simplesmente adicionado erro, ó. Ele manda dar uma mensagem que não foi possível realizar a validação. E não mostra o que é que tá. Ele só diz que a URL é considerada inválida. O que ele poderia dizer exatamente a estrutura, né? Vamos ver um outro site. Vamos ver. Vamos tentar. Vou tentar a última coisa aqui, ó. Vamos tentar o site do governo. É a última alternativa, gente. Se não for, é alguma coisa. Já temos. Onde é que será que a gente abre defeito pro site do governo? Porque eles não estão sendo claros, né? Eles não estão sendo claros aqui no qual é o problema. Essa mensagem não tá muito intuitiva pro usuário. Vamos ver se vai. Tá demorando um pouquinho mais, né, gente? Eu acho que agora a gente vai ter uma resposta. Eu acho que a gente vai ter a resposta agora, porque tá demorando. Enquanto isso, vamos ver lá o do link que terminou de carregar, ó. Aqui do link, ele fez a validação e olha só. Ele mostra que sobre as URLs abaixo, 18 URLs não foram checadas pelo robô porque caíram nas regras de exclusão, provavelmente não estavam com o link correto. Um link deu 404, 2 links deram 405. E aqui ele mostra, ó, esse link deu 404, esses outros tudo passou, tudo acessou. Ó, esse deu 405. Olha, ótimo, né? Esse validador de link, tipo, ele mostra ainda qual é o link que deu problema, ó. E aí ele falou que tem alguns links que quebraram, que are not broken. This linking below are not broken, ou seja, os links abaixo não estão quebrados. Então, ótimo usar esse validador, você pode usar inclusive nos seus testes para agregar mais valor para os seus testes, validar se os links não estão quebrados da página. E vamos vir aqui e ver se carregou. Ó, carregou. E aí ele falou que o site está 100% dentro das normas do ACES, que é aquele nível AAA, né, do padrão brasileiro. E aí aqui eles falam, ó, aqui tem a legenda, né, então, tipo, eles falam, só que aqui, ó, temos 115 avisos em questão de marcação, 9 avisos em questão de comportamento, 7 em níveis de conteúdo, dando um total de 131 avisos, né? Notificações de que podem ser um problema, mas erros não tem nenhum. E aqui ele traz o relatório mais especificado, né? Então, tipo, ó, respeitar os padrões da web em relação a link para um novo sítio, que é o redirecionamento. Então, aqui tem 28 e aqui tá os links, organização do código, né? Então, aqui ele fala em questão de marcação, aqui ele fala em questão de comportamento, conteúdo. Então, tu consegue ver aonde que está o problema, tá? E aí, Pri, como que tu, QA, faria a validação disso? Criaria um portfólio disso? Eu criaria um plano de teste, tá? Com base nessas questões, um cenário para marcação, um para comportamento, um para conteúdo, outro para apresentação de designer, um para multimídia, um para formulário. Criaria 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6? 6. Eu criaria 6 casos de teste, tá? E aí eu colocaria que foi validado, né, de acordo com o ACES, com o próprio, usando o validador do governo, que eu utilizei esse site com padrão e quando eu mandei rodar, ele identificou 131 avisos. Desses 131 avisos, 115 estão relacionados à validação, nananã, e colocaria essas evidências, exatamente essas evidências. E aí, se você quer entender um pouco mais, você vem aqui e vai ler a recomendação da AMAG sobre respeitar os padrões. Então, você vai entender que, ó, tem um comportamento, que é o JavaScript, depois tem a apresentação, que é o CSS. Então, você vai entender o que é aquilo, sabe? Então, você vai aprofundar o seu conhecimento para entender e daqui a pouco você pode, entendendo, você pode sugerir uma melhoria. E isso é mais um item que você pode colocar no seu portfólio, que é avaliando sites do governo em quesito acessibilidade de acordo com o padrão da EMAG. Tá? Então, ó, mais uma dica de portfólio que vocês podem sair fazendo tranquilamente e vocês também podem exportar o resultado para o PDF. Então, além de vocês construírem a planilha do Excel de vocês que está lá no curso de plano de teste, você pode colocar o PDF como evidência dos seus testes, tá? E, além disso, o governo de Portugal também tem um site muito parecido. Então, se você quer se aventurar em terras portuguesas, você pode fazer a mesma coisa que você fez aqui no Brasil, lá em Portugal, tá? E isso é bom porque se você está procurando vagas internacionais, você vai começar a ter um portfólio focado para a área de Portugal, porque vocês têm visto que Portugal está dando um boom de carreira e aqui pode ser uma chance de ser o diferencial de vocês, tá? Então, ó, peguem essa dica e comecem a fazer portfólio, tá? E agora, Pri, entendi as ferramentas, eu entendi que tem várias ferramentas automáticas que podem me ajudar a validar a página, validar link quebrado, validar sites do governo que eu já vou utilizar aqui nos meus portfólios, tanto português brasileiro quanto de Portugal. Inclusive, eu vou começar uma outra dica, gente, muito importante. Vocês querem a vaga para uma empresa? Descobrem os sistemas dessa empresa e façam a validação de acessibilidade. Que nem a gente fez aqui no Booking. Eu fechei já a aba. Mas, tipo, façam que nem eu fiz aqui no Booking. Façam um plano de teste do site. Não precisa ser um plano de teste completaço, gente. Peguem uma funcionalidade. Por exemplo, aqui, encontrar de check-in. Faça um plano de teste disso aqui, ó. Só desse campo de fazer a busca, check-in, check-out e de criança e pesquisar e listar. Só isso. Faça um plano de teste funcional disso, bem feito, bonitinho, com gherkin, mostrando prioridade, incrível, e depois faça uma aba de acessibilidade da página inteira. Vai dizer que vocês não vão ganhar o coração da recruiter, da vaga técnica. Vocês vão começar a se destacar por causa disso, tá? Então, porque aí, mas Pri, como que eu vou me destacar com a recruiter? Simples. Cada vaga que a gente faz, a gente vai dar uma alterada. E aí você pode colocar um link, portfólio no produto tal, da empresa tal. Por exemplo, portfólio relacionado ao Booking. Aí a recrutadora vai dizer, ela tem um portfólio do nosso produto? Como assim ela fez uma avaliação técnica? Aí a pessoa vai lá clicar e vai ver. Vai redirecionar para o seu GitHub. Você vai ter um README bem bonito, dizendo portfólio técnico criado para participar do processo seletivo da Booking, onde eu vou validar fazendo o teste funcional da funcionalidade de busca de hotéis, de buscas de aéreo e também fazer um teste de acessibilidade segundo o padrão da W3CAG no quesito técnico. Cara, vocês vão ganhar recruiter, saca? Então, essas diferencinhas que vocês têm que começar a fazer no portfólio de vocês. E não é algo muito pesado, porque vocês viram que tem validadores automáticos que mostram isso para vocês. Então, Pri, mas eu não tenho acesso à ferramenta, porque é uma ferramenta paga. Faça no site da empresa. É pro Big.
Entra no site do Big e faz. Ah, é para empresa tal. Entra no site, porque toda empresa tem um site. Entra lá e faz o teste de acessibilidade. Ganha nisso, tá? E faz o seu teste funcional também nessa landing page da empresa. Comece a ganhar a empresa nesses pontos, porque é bom para sua experiência e também é bom para o seu portfólio, que vai deixando ele cada vez mais robusto, tá? E, por último, né, depois dessas várias dicas, olha só a quantidade de dica de portfólio que vocês tiveram nessa última aula, tá? Então, vai justificar ela estar em 35 minutos, tá? Mas vamos para a verificação manual, né? Que nós também temos a verificação manual, porque como a própria W3C fala que não devemos nos basear em somente uma ferramenta, porque elas apresentam divergências. Então, nós precisamos também executar os nossos testes de forma manual. Por quê? Precisamos verificar a navegabilidade via teclado. A gente precisa verificar que os textos alternativos estão com... verificar a imagem, tá com texto alternativo para a gente escutar aquela narração. A gente tem que fazer o contraste de cores e tamanho de texto e zoom até 200%. Não pode quebrar a página em até 200%. Além disso, se banners estão rodando na página, tem que ser possível pausar ou você mesmo dar o slice, né? Que é os famosos carrosséis que tem aquelas duas setinhas do lado. Isso tem que ser possível, essas duas setinhas têm que estar sendo exibidas. Outra questão, hierarquia dos cabeçalhos precisam ser claros. Por que o cabeçalho é tão importante? Porque é no cabeçalho que está o menu. Então, quando o leitor de tela, quando o teclado tu redireciona para o menu, porque tem um atalho específico, tem que ter certeza que vai redirecionar para o cabeçalho e que é lá que vai ter o menu e a pessoa vai conseguir voltar a navegar. Outra coisa, testar as aplicações com tecnologias acessíveis, testar uma, duas, três, né? E além do mais importante que a gente não pode deixar, se a empresa realmente quiser investir nisso, tem uma pessoa com deficiência para fazer esses testes. Não precisa ser uma pessoa que vai ser QA dentro da empresa, não. Pode ser um grupo de testadores betas que eles trabalham de forma gratuita, tá? Esses testadores betas, eles trabalham de forma gratuita mesmo, tipo, eles são chamados, eles se inscrevem, eles vão, participam. Normalmente a empresa faz um café ou dá um voucher de almoço e essas pessoas vão lá realmente testar. Tem pessoas que fazem isso, tá? Então, chame essas pessoas com deficiência para fazer esses testes beta, tá? É um teste isolado, apartado, mas que é muito importante, tá? De também ser feito. E além disso, a gente entra nas conformidades e questões legais, que é a última parte que eu deixei para vocês se lembrarem sempre. Que nos Estados Unidos existem conformidades e questões legais em relação a isso, que é a Section 508 e a ADA, né? Então, existe um documento oficial que serve como relatório e certificação de que aquela empresa, aquele site, aquele aplicativo está apto segundo os padrões de acessibilidade. Ele recebe um selo de acessibilidade. No Brasil, não existe esse documento. Porém, a WCAG, nossa, é mãe, vó, é tudo essa empresa, ela tem um report tool, tá? Essa ferramenta, ela é muito importante, ela não realiza validação, mas ela ajuda você a criar o relatório seguindo certas etapas, ou seja, você não precisa quebrar sua cabeça em, meu Deus, Pri, como que eu vou conseguir um template? Nos ajuda a criar esse template para fazer esse relatório. A própria WCAG, ela tem esse report tool, vou acessar aqui com vocês, e ela vai dizer exatamente, ela vai dar a estrutura de como vocês vão construir. Por exemplo, vocês vão começar a expandir as sessões e vão começar a seguir, ó. Vocês têm que usar, informar no report, o download, né, que ela tá falando. Aqui falam sobre a ferramenta, né, como utilizar. Então, você vai dar um start no report e aí você vai colocar nome do website, o escopo do teste, qual é a versão que vocês estão utilizando, WCAG 2.1 ou 2.2, qual é o nível de conformidade, o suporte, qual é a baseline, né, qual dos níveis, né, o que você está validando ali, é texto, é navegabilidade, o que você está utilizando e uns valores adicionais de requerimento que você vai querer colocar.
Depois disso, você vai ter todo o passo a passo. O próximo passo é explorar o teste. Então, tipo, ele vai dar todo o relatório. Então, aqui ele vai guiar. Por exemplo, você pode utilizar isso aqui até para criar o seu portfólio, gente, dos testes de acessibilidade que vocês forem fazendo, vocês vão criando e vão colocando todas as informações aqui, porque no final você vai gerar um PDF. E aí esse PDF você vai poder colocar no seu portfólio seguindo um padrão de escopo da própria W3CAG, tá? Então, gente, deixa eu ver se tem mais coisa. Não tem. Olha, foi um curso com muitas informações e muitas coisas, mas agora você tá apto a saber o que é acessibilidade, como que ela começou a implementar na web, quais são os padrões que existem e para que cada padrão vai ser utilizado, como você vai auxiliar o time de desenvolvimento através do checklist que o desenvolvedor tem que ter, como que você vai validar a aplicação, tendo várias ferramentas para você validar de forma automática. Temos a parte de verificação manual e também vocês têm uma ferramenta para gerar o próprio reporte de vocês, tá? Então vocês tiveram todo o nivelamento técnico necessário para vocês iniciarem nesse mundo através das validações automáticas, tá? Agora, Pri, e as validações manuais? Quando que isso vai chegar? Daqui a um tempo, né? A gente vai vir mais um módulo de atualização para esse curso, onde vai vir um quesito manual. E aí, realmente, nós vamos instalar ferramenta, nós vamos navegar, vamos gerar o nosso relatório através dessa ferramenta e nós vamos explorar os testes de forma manual, tá? Mas, por enquanto, comecem a se aventurar nas validações automáticas e começar a convencer o seu time de que a acessibilidade é o nosso presente e o nosso futuro. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Eu quero muito ver os portfólios de vocês lá na nossa comunidade, lá no nosso fórum. Eu quero ver esses portfólios bombando. Eu quero ver muitos links de GitHub lá para vocês difundirem isso e para vocês interagirem e evoluírem mais no quesito de acessibilidade. E nos vemos no nosso próximo curso. Beijos e até lá!